Esse é o liquidificador com jarra de vidro Oster Power Olic 501, um modelo mais de entrada da Oster. No passado também avaliamos o 520, mas é interessante tanto fazer o comparativo entre os dois Oster Powers, mas também com outros liquidificadores do mercado. Sem demorar demais, estou aqui trazendo os principais pontos dessa avaliação. Bora lá? Essa linha Power é uma linha mais de entrada da Oster, mas que já conta com jarra de vidro. São somente esses dois modelos, o Olic 501 com o corpo em vermelho, enquanto que o 520 tem um corpo em preto. Tirando essas diferenças, o restante do corpo é praticamente igual, não traz muitos detalhes, tirando a parte da frente, com uma leve curva, uma plaquinha de inox. No geral, o acabamento é agradável, o corpo é totalmente de plástico mole, com a parte de cima um pouco mais fosca que as laterais. O seletor também é o mesmo, muda apenas a cor. Aqui tem um problema de visibilidade, somente um pequeno friso marca para onde ele está apontando, e aí por conta disso, se você estiver olhando de frente, já mal dá para perceber, e a partir ali da velocidade 3 fica praticamente invisível. Essa jarra é muito parecida com o outro modelo, continua sendo de vidro, 6 mm, então o mesmo material. É um pouco mais cônica na base e a sua alça também é mais estreita, apesar de que ainda continua bem confortável. Aqui nas laterais tem marcações de volume, é mais para você ter uma ideia do que para realmente ser preciso. Vão até 1,5 litro, porém se você retirar a tampa, até a boca você consegue encher com 1,770 ml. É uma redução de meio litro em relação ao Olic 520, mas se a gente está falando na redução real aqui do volume útil, é uma redução bem menor de apenas 250 ml. Além disso, por ser menor, a jarra também é consideravelmente mais leve. Há uma diferença aqui de praticamente meio quilo. Sua vedação é muito bem feita pela sua tampa, ela também é de plástico mole, tem duas abas que ajuda bastante na hora de abrir. A vedação é feita por um anel de silicone que aparece aqui. É bem fininho, mas faz muito bem o seu trabalho e também deixa um pouco mais fácil de abrir do que outros modelos que a gente viu que tem uma baita anel de silicone e aí acaba complicando bastante. Se você quiser dosar alguma coisa enquanto o liquidificador estiver funcionando, ele até tem uma tampinha aqui que você consegue retirar, mas não tem nenhuma marcação, realmente apenas para colocar algum ingrediente a mais enquanto o produto ainda está batendo. As lâminas são removíveis, aqui são dois pares, um para a ponta para cima, um para a ponta diretamente para baixo. Pode parecer que não, mas também tem um pequeno anel de vedação que fica aqui, justamente para impedir que ele vaze. Geralmente não é tão difícil de tirar quanto foi agora. O que é chatinho é que, como as lâminas são um pouco maiores até do que a abertura da jarra, quando você vai colocar elas no lugar, precisa colocar um pouco em ângulo. E aí o problema maior é você lembrar de ajustar depois, justamente para você não conectar a jarra em ângulo no bloco das lâminas. Depois que está preso aqui, você consegue encaixar a jarra em 3 formas diferentes a cada 120 graus. As jarras desse modelo e do 520 são intercambiáveis, mas eles possuem o eixo plástico, não possuem aquele All Metal Drive, que é o eixo metálico, que a Oster costuma ter bastante orgulho sobre. Então, se você está pensando em trocar a jarra por algum outro da série Osterweiser, por exemplo, não vai conseguir. Esse Oster aqui tem 5 velocidades, elas variam de 17.000 até pouco acima de 23.000. Não é uma variação tão grande entre si, tem os modelos que fazem isso melhor. E também são apenas velocidades consideradas altas. Seria mais interessante que tivesse uma distribuição melhor, entregando também velocidades mais baixas, justamente para conseguir fornecer tipos diferentes de corte. Com sulcos falta homogeneidade, acaba deixando ali vários pedaços de tamanhos diferentes. Ele lida com frutas menores melhor do que lida com frutas maiores, mas mesmo assim a qualidade do corte não é das melhores. Por outro lado, ao lidar com frutas congeladas, ao lidar com gelo, ele consegue triturar muito bem. No teste que fizemos sobrou apenas 2 pedaços um pouco maiores, o resto do gelo acabou virando praticamente neve. O lado negativo é que causa bastante dano às lâminas, tanto nesse teste quanto em outro que fazemos para medir a movimentação de alimentos no interior da jarra. Houve um dano considerável nas lâminas, o material poderia ser melhor para conseguir estender a vida útil do produto, mas aqui infelizmente não é o caso.
Ao fazer massa de bolo, esse ponto da movimentação dos alimentos no interior da jarra também se mostrou como sendo um ponto positivo. Misturou muito bem os alimentos líquidos em pouquíssimo tempo, mas depois que colocou açúcar, farinha principalmente, começou a sofrer bastante. Ele ainda assim movimentou tudo sozinho, sem auxílio de espátula em nenhum momento, mas o motor sofre bastante. Chegou a desligar em um momento por superaquecimento, depois que esfriou, retornou a ligar novamente, completamente normal, mas não é algo para se fazer se você está pensando na vida útil do produto. O produto é declarado com 1000 watts e durante esse período ele operou com praticamente 700 watts continuamente. Pode não parecer um problema, mas a forma como é declarada a potência aqui no Brasil é a potência de pico. Então, estar trabalhando com 70% da potência de pico não é algo muito interessante para a unidade. Também é mais um ponto que pode acabar reduzindo, sim, a vida útil do produto. Se estiver trabalhando com massas que sejam menos encorpadas para você conseguir ter um trabalho melhor com o liquidificador. Um outro problema que surgiu também durante o teste com massas de bolo é que com alimentos mais encorpados, o botão começou a vibrar bastante, tanto que produzia um ruído até que incomodava e não era pouco. Em questão de ruído, por sinal, na velocidade máxima ele está dentro da média com 82 dBA, enquanto que sua velocidade mínima está mais alta do que esperávamos, com 77 dBA. Mas um ponto negativo aí, justamente, muito atrelado à sua velocidade mínima ser muito alta. Apesar do seletor vibrar, se tiver um alimento mais espesso aqui na jarra, o corpo em si fica bastante estável, tem 4 pezinhos de borracha aqui na base, são pequenos, mas fazem o seu trabalho bem feito. Aqui na parte de trás tem o cabo de alimentação com somente 80 centímetros, poderia ser um pouco maior para garantir uma praticidade maior para o conjunto. Tem 1 ano de garantia, então está na média ali de outros liquidificadores. O ponto pior da sua segurança é justamente a questão das lâminas, que aqui você só precisa ter as lâminas conectadas no corpo para poder ligar o produto. Então é possível fazer algo de, por exemplo, isso aqui, e aí assim ligar a unidade. A Oster, nos modelos mais antigos da linha Osterweiser, tinha um problema bem parecido, mas que foi corrigido e aqui surge novamente. Em questão de limpeza não há muito o que ser discutido, a jarra permite uma limpeza muito boa do seu interior, completamente aberta, as lâminas sendo removíveis, por ser de vidro não vai deixar cheiro, não vai riscar, não vai ficar oleosa. É preciso ter um pouco de cuidado com relação às lâminas. Elas são planas, têm as pontas mais redondas, então não tem muito problema de segurança nessa parte, mas elas ficam muito próximas, algumas, do bloco em si. Então vale bater um pouco com a água detergente para ajudar um pouco na hora da limpeza. Infelizmente, a tampa é de plástico mole, o corpo sendo de plástico mole, também são áreas bem suscetíveis a ficar riscadas, se você está trabalhando com o lado mais abrasivo das esponjas, então trabalhe ali ou com pano úmido ou com a parte apenas amarela. Bom, me digam o que vocês acharam do Olic 501, se houve uma grande diferença na redução do tamanho da jarra ou não. Se você quiser mais informações ou links de preço, ambos estão aqui na descrição. Vou ficando por aqui e até a próxima.